Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens da manutenção preventiva sistemática, ou manutenção com base no tempo, né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Então, saber as vantagens e as desvantagens é importante para você ponderar, né? Se utilizará essa manutenção ou não, né? Ou se está, ou avaliar também, né? Se está sendo utilizado dentro da sua empresa da maneira correta ou não. Então vamos lá. Vamos começar pelas desvantagens, tá? Vamos começar pelas desvantagens. Depois a gente volta para as vantagens. Bom, qual é a desvantagem da preventiva sistemática? Em alguns casos. Altos custos de manutenção em alguns casos. Então, o alto custo de manutenção pode ser uma desvantagem em alguns casos. Quais casos? Desperdícios com trocas independente da necessidade. Então, por exemplo, quando eu monto um plano de manutenção preventiva sistemático, eu tenho de troca de componente, eu tenho que trocar o componente independente da condição. Então, a cada 1000 horas, troco o componente. Ah, tá bom, tá ruim, não sei, troco o componente. Obviamente que nesse caso, eu vou trocar componentes que estão ruins e componentes que estão bons. Isso vai acontecer. Só que tem que entender se o custo de fazer isso é menor que o custo de tentar identificar a condição e não conseguir. Então, às vezes não tem o que fazer. Às vezes tu tem que realmente ir lá e fazer a substituição do componente. Esse é um custo, né? Trocar um componente bom, mas tem outro custo. Troca de componentes ocorre com o equipamento parado, né? Então, e aí o outro problema aqui, né? Diminuição do tempo planejado programado operacional. Se eu vou lá e preseto que mensalmente eu tenho que trocar tal componente, e para trocar esse componente leva 2 horas de serviço, então quer dizer que essa máquina, que eu vou trocar o componente, vai ficar indisponível para a operação, logo eu vou ter uma indisponibilidade planejada mensal de 2 horas. Então, isso de certa forma, qual é o nome disso que a gente chama? Lucro cessante planejado. Então, vamos apontar aqui. Lucro, aqui ó. Lucro cessante planejado, LCP. Então, lucro cessante planejado. Eu planejo que o equipamento tem que estar parado, então já não está disponível para operar. Então, 2 horas por semana, ou por semana nada, por mês, eu vou parar esse equipamento. Então, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Qual é a consequência de não fazer essa manutenção? Essa é a grande pergunta. Por exemplo, eu tenho um plano de ajuste e verificação de frenagem que ele é semanal, tem algumas frequências semanais, aí tem outro sistema lá que é frequência quinzenal. Bruno, qual é a consequência de não fazer esse plano? A catástrofe. Então ele é barato, né? Então, mesmo que pare o processo produtivo, né, programadamente, mesmo que tenha um lucro cessante, é muito mais caro não fazer isso, porque eu aumento o risco operacional. Então, um ponderador importante para todo gestor de manutenção é aumento de risco operacional. Esqueçam só a questão do custo, esqueçam só a questão da disponibilidade física. Coloquem também a questão do risco operacional, risco de acidente, risco para o meio ambiente. Então, o gestor de manutenção ele vai refletir com todos esses elementos. Indisponibilidade planejada ou lucro cessante planejado. Isso aí vai me causar uma DF, né? uma disponibilidade física mais baixa, obviamente. Mesmo eu tendo uma disponibilidade operacional alta, eu posso ter uma disponibilidade física baixa. Por exemplo, se eu deixo o equipamento parado planejadamente 10 horas por semana, eu tenho uma disponibilidade física baixa, porque essas 10 horas, fisicamente, o equipamento não vai estar disponível para operação.
Então, de certa forma, se isso não tem sentido, se isso é um erro, eu estou dando prejuízo para a empresa. Eu estou planejando prejuízo. Né? Não, tu viu? Acontece. Então, os altos custos de manutenção e o lucro cessante planejado é um custo de manutenção, perfeito? Ele ocorre justamente nesses casos, quando eu troco peças independente da necessidade, né? Mas pode ser que faça sentido fazer isso, né? E também a diminuição do tempo planejado, programado, operacional, porque a minha disponibilidade física cai. Então eu crio indisponibilidade física, né? Quando eu preseto que o equipamento tem que ficar parado 2 horas por mês. Outra desvantagem é incluir problemas dos equipamentos, máquinas e ativos que não existiam. Quantas vezes a tua manutenção preventiva fez uma manutenção preventiva e quando foi ligar a máquina ela não ligou, ou ela ligou e parou, ou ela ligou e deu uma falha, né? Por que isso acontece? Porque o manutentor vai lá com toda a sua boa vontade no mundo, disposição, né, e alegria, ele vai lá e dá manutenção no ativo e deixa alguma coisa folgada, deixa alguma coisa com parâmetro errado, né, ou não consegue fazer muito bem a sua manutenção. Quando vai ligar o equipamento, ele para. Então, a inclusão de problemas na máquina quando eu intervenho na máquina. Então, existe aí não é uma teoria, né? Mas um senso comum aí de que não mexa no que está funcionando bem, né? Não é bem assim. Mas, às vezes, a gente faz uma manutenção em algo que estava funcionando legal e acaba criando um problema muito ruim para o equipamento. Isso acontece tanto em manutenções preventivas sistemáticas como em manutenções preventivas condicionais. Deixe trabalhar, né? Seria uma coisa mais o slogan, né? Deixe o equipamento rodar. Então, um risco e uma desvantagem também é tu incluir problema na máquina. Então, a manutenção preventiva ela tem um potencial muito grande de incluir problema na máquina. Foi soltar um parafuso e quebrou. Foi torquear um parafuso, espanou a rosca. Não, esse problema não existia agora, ele passa a existir. Né? Foi fazer lá a troca de um filtro, deixou cair uma chave dentro do equipamento. Né? Já viu, né? Então, acontece isso. Frequência de manutenção errada, né, é uma desvantagem, porque quanto maior a frequência de manutenção, maior é o custo de manutenção. Quanto mais manutenção eu faço, desculpa, mais tempo a máquina fica parada, mais componente eu gasto. Se eu defino a frequência de forma errada, eu tenho 2 tipos de prejuízo. Se eu defino ela em excesso, uma frequência em excesso, eu vou ter mais tempo de máquina parada, consequentemente eu vou ter uma disponibilidade física baixa, né? Eu vou ter mais intervenção na máquina, consequentemente eu posso incluir problemas no equipamento, né, devido a isso. E eu vou trocar mais componentes do que eu deveria trocar. Eu vou abrir mais o equipamento do que eu deveria abrir. Então uma frequência em excesso errada é prejudicial. Mas também uma frequência baixa, também errada, é prejudicial. Por quê? Porque se eu não vou lá e não corrijo a saúde daquele ativo, não troco a peça no tempo que eu tenho que trocar, não faço ajuste no tempo que eu tenho que fazer, o que eu vou ganhar com isso? É manutenção corretiva. Vou ganhar manutenção corretiva. Se eu não estou fazendo as preventivas da maneira correta, na frequência correta, eu vou ganhar entre uma manutenção preventiva e outra, uma manutenção corretiva no meio. Uma quebra bem no meio do processo produtivo para o desespero operacional e o desespero gerencial e o desespero do turno corretivo e o desespero do supervisor da manutenção. Eu fiz uma parada de subestação 2023-24. Lindo, né? Conseguimos fazer tudo? Não conseguimos eliminar todo o backlog, né? Por N motivos que não cabe aqui dizer, mas a planta voltou a rodar e misteriosamente começou a dar quedas das subestações. Então, daqui a pouquinho, caiu uma subestação. Daqui a pouco, caiu a subestação. O
que aconteceu? Na minha manutenção preventiva, que deveria restabelecer a saúde do ativo, né, infelizmente, foi colocado problemas dentro da subestação. Um problema, o pessoal deixou os bornes soltos, apertou lá, né, ficou dando contatinho, aquecendo, caía a subestação. Outro problema, parametrização errada dos TP e dos TC, né? Então, acontece, a gente tem uma boa ação, e aí isso que nos derruba, porque aí a operação, tava tudo bem, fizeram a preventiva, olha aí, ó, tá tudo falhando, um monte de coisa. Né? Manutenção é ferro, né? Eu vou deixar as vantagens para um próximo vídeo, então aqui a gente vai focar só nas desvantagens. Fazendo um review. Altos custos de manutenção em alguns casos, sendo eles desperdício com troca de peças independente da necessidade, diminuição do tempo planejado programado operacional, o LCP. Outra desvantagem que pode ser incluído problemas no equipamento, máquinas ou ativos, que nem eu falei agora. E por último, frequências de manutenções erradas. Essas são as desvantagens da manutenção preventiva sistemática. Entendo, quando eu sistematizo algo errado, eu sistematizo o erro. Né? Eu sistematizo uma coisa, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Porque eu automatizo, né? Automatizo mensalmente. Botei lá, programei, PCM não toma nem conhecimento mais. O programa de manutenção já emite a ordem, né? Já vai direto. Compra automática, né? Tem o RP conversando lá, né, com o RP do sistema de compras, manutenção preventiva, aquele armazém de peças, assim. Se tu errou, tu automatizou o erro. Se tu automatizou o erro, tu vai levar ferro. Essa é a realidade. Está dando prejuízo para a empresa. Então, muito cuidado com a manutenção preventiva sistemática. Ela é muito importante, talvez a das mais importantes de todas. Mas, errada traz sérios prejuízos para a gestão da manutenção e também para a sua empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus colegas. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.